Olá, queridas filhas amadas, um excelente dia para você, um bom dia. É um prazer nós estarmos aqui novamente conversando mais um pouquinho. E hoje eu gostaria de falar para vocês, embasando sempre a palavra, né? Em Gênesis. Nós vamos no capítulo 1, no versículo 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, pela palavra, nós somos criaturas que fomos criadas pelo Senhor. Então nós não é como um cachorro, um cavalo. Deus ali, Ele criou, mas Ele fez a semelhança dele. Nós somos filhos dele, somos filhas amadas de Deus. E hoje eu tenho uma convidada muito especial que está aqui conosco no nosso café da manhã, que não é um café, é um chá da manhã, que é a Carolina Maia. A Carolina é psicóloga e ela veio falar um pouquinho sobre autoestima e conhecimento, né, Carol? Isso mesmo. Então, fique à vontade. A palavra é tua, Carol. Pode se apresentar e as mulheres estão aí para escutar o que você tem para falar para elas. Muito obrigada. Queria agradecer o convite. Acho que é um espaço muito importante para a gente estar falando para mulheres, empoderando mulheres, fazendo com que mulheres se conheçam e amem a si mesmas, né? Então, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, né? É um prazer, Carol, ter você. Como a Licene disse, eu sou a Carolina, eu sou estudante do último ano de psicologia da PUC, né? Desde o ano passado eu tenho um canal no Instagram, um perfil no Instagram onde eu compartilho bastante sobre esses assuntos de autoestima e autoconhecimento, e que eu tenho que hoje compartilhar um pouquinho com vocês, né? Muito tem se falado sobre autoestima, principalmente nesse meio das mulheres, né? Mas pouco se conhece, infelizmente, ainda a respeito disso. A autoestima, diferente do que muitos pensam, que tem a ver com essa beleza física, externa, é algo que está muito mais relacionado com aquilo que nós vivemos internamente, né? A gente comenta que a autoestima ela é formada por um tripé, que seria o autoconceito, o amor próprio e a autoconfiança. O autoconceito é basicamente os pensamentos que nós temos em relação a nós mesmas, a forma como nós nos olhamos. Já o amor próprio vai dizer muito sobre o sentimento que nós temos em relação a nós mesmas, se realmente nós nos amamos. E a autoconfiança está diretamente relacionada ao quanto eu me orgulho da minha história, ao quanto eu me orgulho das ações e das escolhas que eu tomo hoje. Né? Mas falar de autoestima, não tem como se falar de autoestima sem se falar de autoconhecimento. Afinal, é impossível amar a si mesmo alguém que você não conhece. Então, eu vou fazer um convite para que vocês olhem nesse momento para a história de vida de vocês. Muitas vezes a nossa história de vida é carregada de feridas, de coisas que realmente nos machucaram, eventos que às vezes a gente não tem boas lembranças, mas ao mesmo tempo tem muitos eventos que nos tornaram e nos trouxeram até onde nós estamos hoje. Nos fortaleceram e nos tornaram as pessoas que nós somos hoje. O que está lá atrás, a gente não pode mais mudar. Então, tudo que nós podemos fazer é daqui para frente. Então, o meu primeiro convite para a gente começar a falar sobre isso é a gente abraçar a nossa jornada, abraçar a nossa história, entender que cada coisa que a gente viveu na nossa vida nos trouxe até onde a gente está hoje. E abraçar isso com carinho, com amor, né? E entender que nós somos o protagonista da nossa própria história. Então pode ser que realmente você tenha carregado uma bagagem de feridas até aqui, mas você tem essa autonomia de, quem sabe, mudar isso a partir de agora. Mudar os sentimentos, os pensamentos e mudar esse valor que você dá a si mesma, né? Vou ensinar para vocês também um passo a passo, né? O que a gente precisa primeiramente para se autoconhecer, saber quem a gente é, né? O autoconhecimento ele está muito relacionado a gente se conectar com aquilo que tem mais interno de dentro da gente. Os nossos valores, os nossos princípios, saber aquilo que realmente guia a nossa vida, né? Muitas vezes
pessoas que, infelizmente, que têm uma baixa autoestima, elas não vão conseguir olhar para nada de bom dentro delas. Geralmente elas vão achar que elas são as piores pessoas do mundo, que ninguém gosta delas, que ninguém as ama, mas isso não é verdade. Todos nós temos pontos fortes, todos nós temos qualidades e todos nós temos a possibilidade de ser as nossas melhores versões, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa é se conectar profundamente com aquilo que a gente é, com aquilo que a gente faz de bom, se perguntar o que as outras pessoas costumam pedir a minha ajuda, o que as outras pessoas costumam me elogiar pelo que eu faço, né? Às vezes a gente fica tão cercado por negatividade que a gente esquece de olhar para as coisas boas que a gente faz também. Então esse é o primeiro passo para a gente se autoconhecer e automaticamente ir desenvolvendo uma autoestima mais saudável, né? Um segundo ponto também é abraçar as nossas vulnerabilidades, as nossas fraquezas, né? Afinal, nenhum ser humano é perfeito. Então a gente também precisa entender que sim, vão ter momentos e vão ter questões em que a gente talvez não vai ser a melhor pessoa, mas a gente tem sempre a possibilidade de tentar melhorar. Reconhecer isso é sempre uma possibilidade de tentar melhorar, né? Um terceiro ponto é, como eu já disse para vocês anteriormente, a gente se conectar com a nossa história. Muitas coisas que a gente viveu dizem respeito sobre quem a gente é hoje. Então a gente olhar com carinho para tudo isso, sem se colocar muitas vezes numa posição de vítima, mas sim de protagonista. O que eu posso fazer com o que a vida fez comigo? Certo? A gente tem um mundo de possibilidades que se apresentam todo dia na nossa frente. A gente precisa estar atento para isso, né? E estar conectado com a gente mesmo para a gente saber qual dessas viagens aí a gente vai encarar. Um quarto ponto que eu também acho muito significativo é a gente se conectar com os nossos valores, né? Aquilo que guia a nossa vida. Então, o que me faz bem? Que pessoas eu admiro? Né? Aqui vocês têm um espaço muito importante que vocês compartilham com outras mulheres e quem sabe admiram outras mulheres. O que você admira nessas pessoas? O que elas fazem que faz você olhar e falar, nossa, que legal, queria ser como ela. Não no sentido de comparação, de inveja, mas sim de, nossa, que legal se eu pudesse também ter essas qualidades, me desenvolver nesse sentido, né? Se conecte com seus valores. E um último ponto, muito, muito, muito importante, é a gente guiar a nossa vida de acordo com os nossos princípios, com aquilo que a gente acredita, né? Muitas vezes a gente acaba se colocando em situações que não combinam com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente é, e isso gera um desconforto. Quando a gente se autoconhece, a gente sabe exatamente onde a gente precisa estar, né? A gente consegue viver a nossa vida de forma autêntica, sendo exatamente quem a gente é. E as pessoas passam a nos olhar, nos reconhecer por isso. A gente passa a saber como deixar nossa marca no mundo, né? Então, eu acho que esses 5 passos de autoconhecimento são pontos muito importantes para a gente refletir nesse primeiro momento e para realmente se falar sobre autoestima. Porque, como eu disse anteriormente, a gente não consegue amar, olhar com amor para alguém que a gente não conhece. Então, o primeiro passo será sempre esse, né? A autoestima, os passos para se desenvolver uma autoestima saudável, eles estão nas entrelinhas do autoconhecimento. A gente se autoconhecer, saber naquilo que a gente é boa, saber que a gente não é uma pessoa perfeita, que existem sim defeitos que podem ser melhorados, superados, desenvolvidos, né? A gente olhar com amor para a gente mesma. E isso vai nos ajudar, inclusive, a fugir um pouco das armadilhas, por exemplo, da comparação, que é algo que está muito evidente, principalmente agora com essa acentuada que as redes sociais estão tendo na nossa vida, né? Muitas vezes a gente olha lá determinadas pessoas e fala, nossa, eu queria ter aquela vida, eu queria ser como aquela pessoa, né? Mas quando a gente sabe exatamente como a gente passa a olhar para essa comparação de uma forma mais madura. A gente entende o que dá para ser feito para atingir aquilo que a gente deseja de uma forma madura, responsável, dentro das nossas possibilidades. Não adianta eu olhar, de repente, para uma blogueira fitness que tá lá, passa o dia inteiro na academia, come só comida saudável e fala, nossa, eu queria ser como ela. Nesse momento da sua vida, você está disposto a abrir mão de certas coisas para ser como ela? Então, isso é algo que sempre deve ser questionado. Essa é uma forma da gente olhar para a comparação de uma forma mais madura. Olhar para aquilo, admirar, claro, mas olhar dentro pra gente ao mesmo tempo, né? E ver o que dentro das minhas possibilidades eu consigo fazer para, quem sabe, chegar próximo disso. Ou realmente como uma forma de inspiração, né? Trocar esse termo, em vez de comparação, por inspiração, né? E o fundo de tudo isso vai sempre nos ajudar, a partir do momento que a gente conhece, ama nós mesmas, vai
vai trocando essa comparação por inspiração, a gente realmente vai nos aproximando do nosso propósito. Propósito nada mais é do que aquilo que a gente, né, aquilo que nos faz levantar todos os dias. Todos nós temos um propósito. Desenvolvemos isso ao longo da nossa vida e temos isso. Alguns têm isso muito claro e, né, e diariamente estão ali se envolvendo nisso. Outros, por N motivos, podem estar com esse propósito um pouco ofuscado, mas é sempre possível retornar a ele, né? A gente tem que ter essa convicção. E a partir do momento que a gente desenvolve um autoconhecimento, que a gente vive a nossa vida de forma mais autêntica, né, que a gente se torna responsável por as nossas escolhas, pelas nossas atitudes, pelas nossas ações, que a gente desenvolve esse senso de autorresponsabilidade, a gente com certeza consegue se aproximar mais do nosso propósito. Nesse caminho, a gente também vai desenvolvendo inteligência emocional, a gente vai reconhecendo os nossos sentimentos, vai entendendo de que forma eu me sinto em determinadas situações, vai se fortalecendo, né? Vai criando mecanismos e estratégias dentro de si mesma para lidar com as adversidades da vida. Chegar a um propósito, eu sempre digo que você chegar ao seu propósito é você subir uma escada. Ninguém disse que subir uma escada vai ser fácil. É sim muito desafiador, mas é algo que realmente vale muito a pena. Você saber aquilo que você está buscando e o porquê que você está aqui hoje, o que você tem feito hoje para alcançar o teu propósito é algo fundamental. Então essa é a marca que eu quero deixar aqui. Se eu puder deixar uma mensagem para vocês hoje, é essa. Né? A gente precisa se autoconhecer, a gente precisa, né, desenvolver esse amor em relação a nós mesmos. E a gente precisa, acima de tudo, utilizar isso como uma estratégia para atingir aquilo, o nosso propósito, aquilo que a gente se acorda diariamente e se propõe a fazer. Isso vai dar sentido à nossa vida, né? E vai nos ajudar a viver a vida de forma mais feliz e mais autêntica. Muito bem. Então, Carol, assim, ó, a Kathleen, ela falou um pouquinho sobre a restauração da alma, que foi o vídeo anterior, né? E ela está fazendo, então, um seminário para que as mulheres, ela já fez o convite, para as mulheres estarem participando desse seminário da restauração da alma. E o que você falou é muito importante. Todo mundo tem um propósito. A gente precisa achar. Então, algumas já acharam, outras têm que se achar, né? Então, eu queria, assim, Carol, agora que você desse uma dica básica, assim, para como que você deve começar. Por onde que a gente começa a se encontrar, a se achar, porque nós podemos voltar a fazer outros vídeos, né? E eu peço que vocês mandem perguntas, o que vocês gostariam, então, que a gente estivesse aqui falando em relação ao que você gostaria, ao que você quer para a tua vida. Então, a gente tentar te ajudar com esses vídeos, né? E eu peço para a Carol, assim, dizer assim, alguma coisa mais específica para elas começarem, para nós começarmos, né? Claro, claro, legal. Bom, como eu já disse, né, o autoconhecimento ele vai sempre ser o primeiro ponto para a gente começar. Saber quem a gente é, saber dos nossos valores, vai nos ajudar muito a nos conectar com o nosso propósito, com aquilo que a gente realmente deseja. Né? Existem muitas formas de fazer isso. Esses 5 pontos que eu comentei com vocês é um deles, a gente parar e se questionar sobre cada um desses pontos. Né? O processo eu como estudante de psicologia tenho isso muito presente na minha vida e realmente vejo os resultados, que o processo de psicoterapia é uma forma muito importante também da gente conseguir desenvolver esse autoconhecimento, né? Muito se tem esse estigma de que quem procura terapia são pessoas fracas, é um motivo de vergonha, mas pelo contrário, buscar terapia é um ato de coragem que realmente pode nos ajudar muito a gente se autoconhecer, conhecer mais sobre nós mesmos, se fortalecer, né, e realmente nos conectar com o nosso propósito, né? E ir atrás, viver uma vida com propósito é viver uma vida que vale a pena ser vivida, né? Então é a gente se questionar nesse momento, o que eu estou fazendo hoje na minha vida, tá fazendo ela valer a pena, né? Tá fazendo sentido, né? Essas respostas, se você não tiver tão claras essas respostas, eu acho que é muito importante a gente investir nesse processo de autoconhecimento. E a psicoterapia é um ótimo início para isso, né? Você indicaria algum livro, daria alguma dica, assim, para onde elas pudessem procurar, para, né, ou o teu próprio
Legal, eu falo bastante na minha plataforma lá no Instagram, né, caso vocês tenham interesse em buscar, é o Ikigai Psicologia, né, eu tenho falado muito sobre isso e lá, inclusive, eu divulgo muitos perfis de outros profissionais já formados que falam sobre o assunto, né, e que realmente tem muita propriedade para falar sobre o autoconhecimento. Eu sou da visão que a gente, a partir do momento que nós vemos outras pessoas falando, outras pessoas dando depoimentos de que sim, isso funciona, isso dá certo, é algo que realmente pode nos ajudar, né, pode nos ajudar a subir esse primeiro degrau da escada que geralmente costuma ser o mais difícil, né, então, assim, a partir do momento que você vai se autoconhecendo, isso é algo muito relativo, né, tem muitos livros que podem te ajudar, mas isso vai depender muito daquilo que você vai descobrir sobre você mesma nesse primeiro momento, né? Eu indicaria um livro muito legal e muito importante, que eu até estou fazendo a leitura, principalmente tratando dessas questões de autoestima, que é A Coragem de Ser Imperfeito, né? Que é da Brené Brown. Vocês vão gostar bastante desse livro, é um livro que tem muitas psicólogas que estão falando a respeito dele. Ele nos ensina muito sobre autoestima, sobre vulnerabilidade, né? Sobre o quanto a gente precisa se aceitar e se amar, né, da forma como a gente é, né, em primeiro lugar. Então, essa também seria uma boa dica para vocês. Então, muito obrigada, Carol, então, por essas dicas, né, por estar aqui nessa manhã, nos auxiliando, né, no projeto, né, e para você, eu espero que você tenha gostado dessa nossa, não é nem entrevista, é um bate-papo, né, um bate-papo matinal, né, e que você seja muito abençoada e edificada, né? Mande, se você tem dúvidas, se você gostaria que a Carolina falasse outros assuntos, né? E nós estamos aqui abertos para ajudar. Então, se você gostou desse vídeo que nós proporcionamos para você hoje e você não é inscrita no nosso canal, vai lá e se inscreve. Você gostou? Dê o seu like e compartilhe com os amigos. Que Deus abençoe. Tchau, até!